gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E vocês sentiram minha falta? Sentiram não? Mas vocês sentiram sim. Explode, produção! No vídeo de hoje vamos falar sobre os portugueses. Será que eles são ignorantes, arrogantes, zero gentileza e direto ao ponto? Vou relatar aqui com vocês a minha experiência vivendo 1 ano e 2 meses aqui em Portugal, trabalhando e lidando dia a dia com os portugueses. Então, roda a vinheta, produção! Galera, tem 1 ano e 2 meses que nós estamos morando aqui em Portugal e a gente já saiu do Brasil meio com um preconceito, uma pré-ideia como são os portugueses, pelo que a gente já escutou falar, que as pessoas falam, que a gente vê aí nas notícias, né? Dizem que eles são frios, são direto ao ponto, não dão abertura, não tem esse calor para receber você. Nós, como receber a gente, né? Nós, como somos mineiros, a gente tem isso da nossa cultura de ser mais colorento, de querer estar perto, abraçar e ter essa recepção, essa gentileza, essa educação, essa necessidade de sermos atenciosos com as pessoas. Mas aqui em Portugal, eles não são bem assim, já não faz parte da cultura deles. E eu vou falar aqui com vocês algumas coisas que eu já escutei, até coisas absurdas dos portugueses, e um pouco como são a relação deles aqui com a gente. Então vamos lá. Vocês sabem que eu trabalho... Tá legal? Vocês sabem que eu trabalho... Vocês sabem que eu trabalho num supermercado. Os meus patrões são portugueses. Tenho colegas de trabalhos portugueses e colegas de trabalho brasileiros. Graças a Deus. Brincadeira, gente. Eu sempre, desde que eu entrei nessa empresa, nesse supermercado, eu sempre fui muito bem tratada pelos meus colegas das 2 nacionalidades. Eles me receberam super bem. E foi uma coisa que me assustou, porque eu tinha um pouco receio no início de como seria lidar com eles, trabalhando com eles, porque somos culturas diferentes. E eu tinha aquela dificuldade de compreender o que eles falavam. Até hoje eu tenho ainda às vezes. Mas eu tinha muito receio como é que seria isso, né? Estar no dia a dia ali trabalhando com eles. O que eu posso dizer? Eles são sim direto ao ponto, tá? Não tem talvez, não tem um cuidado em falar as coisas. O que é, e o que e o que não é. Para eles são sim direto ao ponto. Então uma pessoa que tem muita, como o Jader falou, uma pessoa muito sensível demais, talvez teria uma certa dificuldade de estar aqui lidando com isso. Eu já levei sim um esporro fortíssimo de uma colega, mas nada assim relacionado à minha nacionalidade, é coisa de trabalho. E no momento eu fiquei um pouco assim, mas eu entendi que é do jeito deles. Então, quando você tem essa compreensão que faz parte, que é do jeito deles, tá tudo certo. E assim, eles chamam sua atenção, falam com uma certa dureza, passou aquilo, já volta à vida normal, a vida que segue. Eu vou relatar aqui com vocês algumas situações de coisas absurdas que eu já escutei aqui de portugueses. Existe sim um preconceito. E nem é aquele preconceito da pessoa falar não gosto porque você é brasileiro, nem é esse preconceito tão explícito assim. Existe aquele preconceito de uma brincadeira, de um olhar, de situaçõezinhas que às vezes a gente finge que nada tá acontecendo para poder lidar com isso. Porque se você for bater na tela toda vez que você sente um certo olhar, uma certa situação preconceituosa, você não vive aqui. Teve uma situação que aconteceu comigo numa manicure. Foi uma manicure portuguesa, foi a primeira vez que eu tinha no salão português, foi a primeira vez que eu fui no salão português. Não foi com as profissionais que estavam lá, era com uma outra cliente portuguesa que chegou. E eu tava lá, e aquela conversa de salão, né? Ela perguntando onde que eu era e tal, e eu respondia. E toda vez que eu respondia ela repetia a minha resposta com um tom sarcástico, um tom irônico. E ela perguntava por que todo mundo escolhe vir para Portugal. Aí eu, não, é porque às vezes o idioma é mais fácil, eu penso português, é o idioma, né? Sabe? Você sente aquela coisinha ali que a pessoa não gosta de você, simplesmente pelo fato de você ser imigrante e estar aqui em Portugal. Vocês achando que a gente está aqui, pelo fato da gente estar aqui, tudo sobe, os arrendamentos, o emprego fica mais difícil, né? Aquela coisa que a gente veio para cá para... Exatamente, para pegar emprego dos outros, pra pegar um arrendamento que seria de uma outra pessoa, né? Esse tipo de situação, isso aconteceu comigo, foi uma situação muito desconfortável, até que eu conversei e parei de conversar com essa pessoa, porque eu vi que ela realmente estava assim, estava sendo muito sarcástica, irônica comigo. Outra situação
Tá, outra situação que aconteceu comigo também já foi no supermercado, que era um português me pedindo um vinho e eu não estava entendendo o que ele estava falando, eu era recém-chegada aqui em Portugal. E aí ele virou e falou assim: ah, tem que contratar português. Tipo assim, esse povo aqui brasileiro não sabe de nada. Tipo isso. Eu fiquei, eita! Foi a primeira, foi a primeira situação que aconteceu comigo. Eu até cheguei a comentar com isso numa outra rede social minha, que eu sofri uma xenofobia por fato de ser brasileira aqui. Foi outra situação. Uma outra situação que aconteceu recentemente, gente, essa daqui foi absurda. Eu fiquei chocada. Chocada, né? Eu tô sempre chocado. Eu tava atendendo um cliente, e é um rapaz até novo, mais ou menos uma faixa etária parecida com a minha. E até aquelas conversas, né, de cliente, funcionário lá no caixa e tal. Ele falou que tava muito cansado, porque tava trabalhando de domingo a domingo, que não sei o que tem a jornada dupla, e que tava sendo imigrante no próprio país. E aí eu tava falando com ele que eu também tinha essa jornada dupla. Mas ele virou, ah, mas você é imigrante. Tipo assim, o fato de eu ser imigrante, tudo bem, eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que fazer mais porque eu não sou daqui, porque eu sou imigrante. E aí foi nessa hora que eu tô aprendendo isso, tá? Uma coisa boa dos portugueses, eu não fiquei calada. Eu falei, não existe isso. Só porque eu sou imigrante eu tenho que trabalhar mais com você? Não, as oportunidades têm que ser iguais, tem que ser igual pra todo mundo. Não existe isso, todo mundo aqui é igual. Já presenciei também situação com preconceito. Existem sim muitos portugueses preconceituosos, mas não diretamente com a gente, com a nossa nacionalidade de ser brasileiro, mas sim pela cor da pele. Existe sim. Teve uma situação também de uma cliente falando que ela gosta de fruta e tal, mas não gosta de banana porque as bananas são pros negros. E na hora eu fiquei, tipo, eu nem tava acreditando que eu tava ouvindo, porque eu nunca presenciei. Eu sei que existe sim o preconceito, existe sim o racismo, mas quando você vê isso presencialmente assim, meio que dá um baque, sabe? E eu perguntei a ela o quê? Tipo assim, não entendi o que você falou. Repete pra mim ver se é isso que eu entendi. E aí meio que ela desconversou. Ah, é porque na terra deles tem muito, eles cultivam muito, eles gostam. E eu, de novo. Mulher, não faz isso. Tô chocada, não faz isso não. Isso é coisa séria. Eu tô falando um tom assim um pouco mais descontraído, mas isso é um assunto sério. Não são todos, mas existe. Outra situação que é bom a gente pontuar é aquela famosa frase, né? Os justos pagam pelos pecadores. Às vezes as pessoas, né, os portugueses aqui, tiveram uma relação, uma experiência ruim com brasileiros ou qualquer outra pessoa de outra nacionalidade. E aí, mesmo que você esteja bem intencionado, esteja correto, eles se resguardam um pouco porque eles se decepcionaram, ou foram passados para trás, ou foram enganados, ou foram maltratados também. Então, muitas situações que acontecem é mesmo como se fosse Consequência. uma barreira que eles colocam por situações que eles passaram, que não por experiências que foram negativas. Então tem esse lado também. Tem esses lados, essas situações que eu presenciei, que já aconteceram comigo. Mas também tem um outro lado. Tem clientes lá, gente, que é um amorzinho. Tem uma senhorinha que quase todo fim de semana ela leva coisas pra gente. Tem pessoal que chega falando, nossa, eu amo o sotaque de vocês, eu gosto de ouvir vocês conversando. Eles falam, vocês são uns amores, são uma simpatia. Tem uma vizinha que é brasileira que também é um amorzinho. Ontem, gravando esse vídeo hoje, teve um senhor que foi no supermercado. Ele foi uma vez, depois ele voltou. Era um senhor português e falou, olha, se eu soubesse que vocês eram tão simpáticas assim, eu tinha vindo aqui antes. Então, assim, tem muitos que têm esse cuidado, esse zelo, gosta. Tem uns que entendem, sim, que essa questão de... Obviamente, eles são contra essa imigração desregulada. Eu também sou contra, sabe? Gente que entra e fica aqui às custas do governo. Realmente não concordo. Mas eles sabem que tem muita gente que vem aqui que quer trabalhar, quer construir um futuro, que quer contribuir com o país, de certa forma. Então tem muita gente que tem essa mentalidade. E essa coisa de que eles são frios até um certo ponto. Deixa eu só... generalizar. Peraí, amor, você tá me atrapalhando. O vídeo é de quem? Você trabalha pra quem? Então, assim, eles são, de grande maioria, direto ao ponto. Não que sejam grosseria, mas é a forma deles de lidar com as situações, com a vida. Eles são frios também até um certo ponto. Eu percebo muito isso no dia a dia lidando com os clientes lá, que eles chegam, assim, eles não te conhecem, então tem essa distância. Mas o fato deles estarem indo lá todos os dias, a gente acaba criando uma relação. Então, teve um dia, uma situação mesmo que eu não tava me sentindo bem, tava trabalhando um pouco mais caladinha, e chegou um senhor português e perguntou, você não tá bem, né? Você não tá legal, você não tá sorrindo.
Então, assim, eles percebem quando a gente muda. Então, eu percebi que ele teve um cuidado de chegar pra mim, perguntar, viu que eu não tava bem. Então, a gente percebe que eles têm, sim, esse cuidado. Quando eles são bem tratados, são bem recebidos, que eu percebo também que tem uma carência, né? Eles têm uma carência de ter essa atenção, esse carinho. Então, quando eles recebem isso, eles retribuem. Nós recebemos lá um bilhetinho de uma senhora portuguesa. Ela fez até um poema. Se eu tiver, eu vou colocar aqui pra vocês. Ela falando, se você tá sem alegria, vem a Viana, que é a Graciete, a Rosiane é pura simpatia, um docinho, gente. A senhorinha foi um docinho. É muito bom a gente receber esse acolhimento, assim, deles, sabe? A gente não faz mais que o nosso trabalho, é o nosso jeito de ser, mas receber deles esse carinho de volta é muito bom. E as pessoas, às vezes, elas gostam de ir lá no supermercado porque a gente sempre tá um clima muito agradável, a gente brinca com eles e leva, e às vezes eles estão meio turrãozinho, assim, porque portugueses de manhã, gente... Eles não acordam muito bem dispostos, não. Até eles ligarem a chavinha e dar um sorriso, demora um pouquinho. Então, eles já chegam de manhã um pouco mais mal-humorados e tal. E aí, a gente deixa o clima ali mais agradável pra tocar o dia. No trabalho, por exemplo, a minha relação com os colegas até que me surpreendeu muito, né? Porque o humor deles é um pouco diferenciado do nosso. E eu consigo ter essa liberdade de brincar com eles, de fazer piadinha, de trocar. Sei lá, tem hora que eu passo horas trocando reels com uma colega de trabalho, de piadas, de coisas que a gente acha engraçada, ela manda pra mim, eu mando pra ela, e a gente brinca, enfim. E acaba que se torna uma relação muito amigável e muito leve, saudável, sabe? E não tem essa de que você vem pegar meu emprego, porque você é melhor que eu, porque você não tem que fazer isso, não sei, não existe isso. Outra situação também que aconteceu foi quando assim que a gente chegou, a gente estava procurando um carro. A gente achou um carro que era do mecânico, só que tinha que fazer alguns ajustes e tal, uns consertos. E ele disponibilizou pra gente um carro da oficina dele lá pra gente rodar até o nosso carro ficar pronto, né? O carro que ele ia vender pra gente. Sem nem conhecer, sem precisar assinar nada. Tipo, toma a chave, toma o carro. Se a gente fosse de má índole, pegasse o carro e fosse embora... a gente ia, sabe? Sem precisar pagar nada, sem precisar dar nada, simplesmente pelo fato da confiança. É muito ação e reação, da forma como você se porta, da forma como você conversa, do que você transmite para a pessoa, porque independente da nacionalidade, nós somos todos seres humanos. Então, independente da nacionalidade, tem pessoas ruins e pessoas boas, pessoas agradáveis e pessoas não tão agradáveis, pessoas mais gentis e pessoas não tão gentis assim. Então, ele gostou, hein? Então, gente, para concluir, para encerrar, né, a mensagem que eu quero deixar com esse vídeo é o seguinte: não se diminua por ser imigrante, saibam se posicionar quando for necessário, saibam interpretar as situações, nem tudo é ferro e fogo, nem tudo é falta de educação, nem tudo é grosseria, é somente um jeito diferente que eles têm de lidar com as pessoas que são diferentes deles, ou seja, que são de outra nacionalidade. Então, esse é o vídeo de hoje. É isso. Aguardo vocês no próximo vídeo e explode, produção! Puf! Experiência vivendo aqui em Portugal há 1 ano e 2 meses e no dia a dia aqui com eles. Então, olha pra mim, amor. What? Você fica olhando por nada? No vídeo de hoje vamos falar sobre os portugueses. Será que eles são... Para, amor. Você mandou olhar, tô olhando. Tá. No vídeo de hoje vamos falar sobre... Não me olha assim. Roda a vinheta, produção. Voltei. Você coloca um buff. Vai colocar no vídeo.